pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos ao programa Saindo da Crise. E você, como está o seu comércio? Hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre habilidades, que nós falamos já alguns dias atrás. Hoje nós vamos falar sobre as habilidades para quem quer ter uma franquia, de repente abrir o seu próprio comércio, empreender. O que você acha que é necessário para você ter um comércio hoje? E falando já nesse tópico, né? Eu gostaria de saber quais são as suas habilidades. Nossa, esse tema é bem complexo, né? É difícil a gente falar da gente. É legal quando perguntam, e a habilidade de fulano, o que você acha? Na hora você tem a resposta ali na ponta da língua. Mas quando é para falar da gente, é tão complicado, mas tão complicado, não é verdade? Então, hoje, no programa Saindo da Crise, você vai aprender como descobrir as suas habilidades. Então vamos lá. A primeira coisa para você descobrir as suas habilidades, a gente poderia dizer aqui de um caminho bem simples, né? Seria procurar alguém que fosse aí relacionado com a área de psicologia para que você pudesse fazer um aprofundamento sobre você. Então, o que te levanta a autoestima? Como que você se vê em determinadas situações, de repente uma situação ali mais desafiadora, ou uma situação mais tranquila. Tem gente que ama desafios, né? E estar numa situação muito cômoda para essas pessoas acaba perdendo um pouco daquele sabor, né, do risco. Então é muito mais complicado. Já para outras, o desafio, quando é lançado, a pessoa corre para aquele objetivo final. Então ela já fica ansiosa, ela já busca caminhos novos para que ela possa, de repente, chegar na finalização ali daquele trabalho. Então ela já começa a ampliar os horizontes para ver para onde que ela vai. Para uns o desafio é ótimo e para outros nem tanto, né? Então vamos pegar lápis e papel e vamos lá ver como que a gente descobre as nossas habilidades. Bom, já há alguns anos que eu trabalho aí com a área de RH, né? E dentro dessa área a gente tem desafios enormes. Lidar com pessoas realmente não é uma coisa fácil, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem as suas sensibilidades para uma coisa e para outras nem tanto. Então isso acaba complicando um pouquinho mais o trabalho, principalmente o trabalho dos recrutadores, né? E aí você deve estar pensando, nossa, mas se eu for trabalhar, por exemplo, na minha empresa, não vão ter recrutadores. Depende, né? Isso a gente não vai ter se a empresa for nossa, com o nosso nome, que a gente mesmo abriu, que a gente criou, teve todas as ideias, trouxe o nosso know-how. Agora, por exemplo, quando a gente fala de uma franquia, já fica um pouco difícil, né? A franquia, ela já tem um peso muito maior. Então, quando ela vai pegar esses franqueados, supostos franqueados, né, para vender essa franquia, ela vai passar, logicamente, numa peneira, e se bobear em duas peneiras, né? Porque a gente precisa de um franqueado que esteja preparado com a realidade que nós estamos vivendo hoje. E isso é muito complicado, porque as coisas mudaram agressivamente. Tudo que nós fazíamos lá atrás, hoje a gente já não faz mais, né? Esses dias eu estava próximo de um restaurante, comprando algumas coisas, e aí eu ouvi duas pessoas deveriam ser do restaurante, né? Falando, nossa, os clientes já não vêm mais, está ficando complicado, como é que a gente vai fazer essas entregas mais rápido? Então, eles estavam ali supondo algumas situações, né? Desenhando algumas situações, e a gente sentia aquele ar realmente de preocupação. E isso é muito provável que ocorra daqui para frente. O cliente não procure mais você, né? Você vai ter que bolar ideias, bolar soluções para você conseguir chegar até o seu cliente. Então, quando a gente fala de franquia, franquia é uma coisa muito mais dolorosa, né? Vamos dizer assim, porque a franquia ela já inicia com um trabalho muito agressivo, muito pesado, e principalmente você tem que estar muito disposto a bater metas, né? Esse tem que ser ali o seu principal desafio de todos os dias. Todos os dias bater
metas. A gente acorda pensando em metas, dorme pensando em metas. Esse é o estilo de quem quer ser franqueado. E realmente, você não vai ser recrutado, né, por alguém do RH, mas com toda certeza, o recrutador vai ser a franquia, né? Ela tem ali um corpo docente, vamos dizer assim, que vai analisar cada situação, cada pessoa e saber exatamente se você tem um feeling para aquele negócio, se você consegue detectar oportunidades novas, de repente até se você consegue trabalhar em situações mais difíceis, mais desafiadoras, e isso é um perfil que praticamente todas as franquias hoje estão procurando, né? Então, se o seu sonho é abrir uma franquia, é importante que antes você avalie cuidadosamente tudo que será exigido de você, né? Porque a franquia, como eu falei para vocês, ela tem um peso muito maior. Então, na verdade, você deixa de ser contratado pelo recrutador e passa a ser selecionado pelo franqueador, né? Não é só simplesmente, eu tenho dinheiro, vou lá e compro e acabou. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar antes da gente iniciar um negócio, né? Geralmente aí as franquias dão uma margem de 10 anos para você trabalhar. Quando você compra uma marca, você traz o know-how dela. Então, você tem que pensar ali durante 10 anos quais são os teus planejamentos, o que você pretende fazer, como você pretende levantar o nome da sua franquia, né? Tudo bem que tem um know-how ali por trás da própria empresa, um conhecimento, eles vão te passar toda essa experiência, mas você precisa, antes de iniciar esse trabalho, analisar as suas habilidades técnicas, né? Então vamos descobrir agora como que a gente consegue detectar as nossas habilidades. Bom, o primeiro passo é você colocar aí no seu caderno, na folha que você selecionou, quais são as 10 principais habilidades que você acha que tem. Tá difícil encontrar algumas? Peça ajuda. Comece a perguntar para as pessoas que são mais próximas, pessoas que estão um pouco mais distantes, qual habilidade que elas acham que você tem. Isso vai facilitar bastante o seu trabalho, em todos os aspectos. Principalmente porque talvez você tenha aí algumas habilidades, apareçam, né, algumas habilidades que você nem imaginava que elas pudessem compor a sua presença. Então, é bem bacana você ter uma segunda, de repente, uma terceira opinião sobre a mesma habilidade, né? Às vezes tem habilidades que a gente acha que, nossa, essa aqui eu tenho certeza que é uma habilidade, e às vezes ela não é, né? Então é legal você fazer essa troca aí com alguém. Eu digo que a questão de habilidades e competências são como a sua ida ao médico, né? Você não vai confiar apenas em um, você vai querer em dois, dependendo da complexidade do caso, talvez você queira ir em 3 médicos, né? Então é mais ou menos ali a mesma complexidade, porque aquilo que você escolher, você tem que pensar que antigamente uma carreira durava em média 30, 35 anos, quando a pessoa estava muito bem na carreira dela e que ela não queria largar de jeito nenhum 35 anos. Hoje em dia você tem que pensar que a tua carreira vai partir no mínimo de 40 anos. Então já é muito mais tempo. É quase um casamento, né, com a carreira. Então é bem importante que você tenha um norte aí legal para você poder seguir nessas informações. Então, 10 competências ali, 10 habilidades que você acha que você tem. Provavelmente uma, duas, até a terceira vai ser um pouco mais fácil. Daí para frente vai ficando um pouco mais difícil. E algumas até vão acabar sendo uma incógnita para você, né? Você vai pensar, nossa, será que eu tenho realmente essa habilidade? Eu vou perguntar para aquela pessoa que conviveu mais tempo comigo, de repente trabalhou comigo numa equipe ou em alguma empresa, ficou um bom tempo comigo. É legal a gente fazer essa troca de informações, né? Para que a gente tenha informações realmente precisas. Não vamos aí querer ser perfeitos, né? Mas pelo menos uma precisão técnica para a gente não acertar aí o nosso target, né? O nosso objetivo final.
Depois, a gente tem que prestar um pouco atenção no nosso comportamento diante dessas habilidades. Como que eu me sinto? Qual que é a sensação que eu tenho quando eu estou, por exemplo, ali dando aula? De repente, uma habilidade técnica seria uma boa didática, né? No caso de um professor, de um instrutor, ou de repente de um palestrante. Como que você se sente frente a essa atividade? E aí é mais uma questão de sentimento mesmo. Você se sente bem, você está disposto, você está realmente querendo fazer, ou não está tão assim afim e vai empurrando, né? Porque acha que já domina aquela situação. O que que você acha? O que que você pensa das suas emoções? Outra coisa muito interessante é que a gente saiba diferenciar o que é realmente uma habilidade de uma competência, né? Habilidade é algo muito menos abrangente. O talento, nós já falamos, né, há 2 programas atrás, o talento é aquela coisa nata, é um dom. Então, você nunca sentou na frente de um piano, de repente você senta e sai tocando. Você fez ali 3, 4 aulas e já sai tocando como se você fizesse aquilo ali há anos a fio. Então, isso é um talento, é um dom, né? A habilidade, ela é algo mais abrangente, ela está mais no teu dia a dia, só que você tem que trabalhar, exercitar. Então, por exemplo, eu não era tão boa de matemática, mas de repente eu comecei a exercitar essa minha matemática e pum, eu acabei ficando habilidosa. Então, a habilidade, ela requer treinamento, treinamento constante, até que você faça aquilo. O que que acontece? No nosso cérebro, a gente tem o que a gente chama de pontes, né? Então, se você, por algum caso, aprende algo e aquilo fica guardado durante muito tempo, você, por um longo tempo, você vai esquecer daquilo. Mas a partir do momento que você precisa, se demorar muito para ir buscar aquela informação, torna-se muito cansativo. Então, você pode ter uma habilidade aí guardada, mas você vai ter que exercitar, ter um treino até você chegar naquelas técnicas que você tinha lá no passado ou há alguns anos atrás, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Veridiana, eu era muito boa nisso, mas de repente eu deixei um pouco de lado e deu uma caída. E isso não quer dizer que você não seja habilidoso com aquela situação, tá? Mas pode ser que em algum momento ela ficou esquecida em algum fundinho lá numa caixinha no cérebro guardada. Então, você tem que treinar novamente, movimentar essa habilidade. Para quê? Para que você consiga trazer ela ou muito melhor do que era, ou pelo menos ali no mesmo pé de igualdade, tá? Agora, quando a gente fala de competência, a gente está falando que a gente tem uma coisa no RH que a gente chama de chá, que é o conhecimento, a habilidade e a disposição para você querer fazer. E aí a disposição é que entra aquele amor, aquele sentimento, aquela emoção que a gente acabou de comentar, né? Como que eu me sinto frente aos meus alunos, por exemplo, quando eu estou lá na escola? Nossa, eu amo. Às vezes eu fico ali 2, 3 horas, nossa, parece que passou só meia hora, né? Então, de repente, eu estou ali fazendo uma pintura ou eu estou fazendo um bolo para colocar à venda e eu fiquei ali 4, 5, 6 horas, mas na verdade parece que, sei lá, passaram 30 minutos, 40 minutos. Você entra no perfeito flow, né? A gente chama isso de flow. Então, é algo que você esqueceu, aquilo é tão prazeroso, aquilo é tão gostoso para você que você se desconecta. Então, você faz aquilo com uma emoção, com um certo, colocando coração mesmo naquilo que você está fazendo. Isso é muito bacana. Então, comecem a perceber aí as habilidades que vocês têm, né? Versus o conhecimento. Às vezes, o meu conhecimento é mais básico, eu posso cobrar um pouquinho mais barato, ou o meu conhecimento já é um pouco mais elaborado, então eu posso cobrar um pouco mais caro, ou não, eu sou muito boa nisso que eu faço. Então, nesse caso, eu vou cobrar o valor de mercado, que a gente chama de valor cheio. Isso é muito importante você estar ciente. Eu creio que em todas as áreas que a gente passe,
a gente tenha conhecimentos básicos, intermediários e avançados. E falar de conhecimento é algo muito problemático, né? Porque as pessoas misturam muito conhecimento com a informação. A informação é quando eu tenho um pedaço aqui, e eu não uno isso. Ou seja, eu conheço, mas eu não faço nada com isso. Então, isso chama-se informação, tá? Agora, quando eu começo a linkar esses pontos, aí eu já estou falando de conhecimento. Eu pego isso e transformo em alguma coisa. Por exemplo, eu pego lá os meus ingredientes e faço um bolo. E não só faço bolo, eu faço bolo, eu confeito. Se você me perguntar como que eu devo guardar aquele bolo, eu sei a temperatura correta. Então, os meus conhecimentos são muito avançados, né? Eu tenho um know-how muito bom, um conhecimento fora do comum. E eu tenho que cobrar por isso, né, gente? Não pode ser uma coisa também muito baratinha. Você que tem muito know-how, de repente, se você cobra um valor muito barato, o que vai acontecer com você? Vai chegar um momento que você vai ficar desestimulado. E isso acontece com todo ser humano, tá? Desde que o mundo é mundo, se você não tem dinheiro, as coisas não andam. E se as coisas não andam, você se desestimula. Você tem essa tendência. Até muitas vezes ali, como fazendo à frente de uma recrutadora, às vezes eu perguntava, quanto que você acha que você deveria de ganhar? E muitas pessoas falavam para mim, Veridiana, eu acho que, sei lá, 800, 900 reais tá bom hoje, mas daqui a uma semana você recebe e acha que é pouco, e daqui a pouco você já está desestimulado. Então, você tem que precificar aquilo que você faz, né? Se você acha que é básico, você vai precificar como básico, se você acha que é intermediário, como intermediário, e se você já tem um bom know-how, uma boa experiência, um bom conhecimento, um portfólio grande de clientes e até mesmo de produtos, eu acho que você deveria cobrar um pouquinho mais, tá? A gente vai agora para os nossos comerciais, com os nossos patrocinadores, e voltamos já já. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano. Vem para Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. E nós vamos pegar agora alguns depoimentos aqui de pessoas frequentadoras do Bolo Ocean, né, que vão dar o seu depoimento. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Bela. Bela, há muito tempo que você faz as compras aqui no Bolo Ocean? Desde que abriu o estabelecimento. Nunca parei de comprar. Desde que abriu? Do lado, senti o cheirinho do meu quarto, já senti o cheirinho logo cedo. É uma delícia. Estou aqui com o Pedro também, tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa tarde. Não dá para resistir ao bolo do Bolos Ocean, né? Não dá não. Tanto é que eu tô levando 3. Tá levando 3? E já é cliente há muito tempo aqui do Bolos Ocean? Bastante tempo. Desde praticamente do início deles, né, da fundação, sempre com a mesma qualidade. E agora, depois da reforma, ficou melhor ainda pra gente tá vindo aqui. Zelita, há muito tempo que você compra aqui no Bolos Ocean? Sim, já tem bastante tempo, desde quando inaugurou. Sempre muito fresco, sempre muito cheiroso. Acho que todo mundo que passa aqui é atraído pelo cheiro mesmo, né? E desde quando inaugurou eu compro.
Estamos aqui com a Anaí, tudo bem, Anaí? É tudo. Tá comendo um docinho aí do Bolo do Oceano? Claro, né? Maravilhoso. Tudo daqui é delicioso. E não dá para ficar sem comer um bolinho, um docinho do Bolo do Oceano. Nem espero chegar em casa, como aqui. E você vindo para cá, com certeza não sai mais, né, Anaí? Tá comendo. Voltamos agora a mais um programa Saindo da Crise. Há pouco tivemos aí os nossos parceiros, os nossos apoiadores, e hoje nós estamos falando tudo sobre talento, tudo sobre habilidade. Você já descobriu quais são as suas habilidades? Então, no programa de hoje, você vai aprender como descobrir quais são as suas habilidades. E no primeiro bloco, nós falamos sobre as 10 mais importantes habilidades ali que você acha que realmente fazem parte de você. Falamos também sobre competências técnicas, o que é uma competência, o que é um talento, o que é uma habilidade. Se você perdeu, não tem problema nenhum. Quando terminar, é só voltar o vídeo e aí você assiste na íntegra. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui no programa Saindo da Crise, hashtag Saindo da Crise. Cuidado com o dia e com o horário, hein? Nós mudamos, agora é toda segunda-feira, às 21 horas. Voltando aqui para os nossos talentos, habilidades e como descobri-los, né? Nós temos as coisas que você faz com facilidade. Quais são as coisas que mais você faz com facilidade? Aquelas que você aprende muito rápido, que você quase nem perde tempo. Ah, Veridiana, eu gosto muito de inglês, eu gosto muito de informática, então, de repente, eu pego ali algo para fazer e já faço muito rápido, pego na primeira, na segunda aula, ou só peço uma ajudinha ali para o meu amigo e daqui a pouco, quando eu vou ver, eu já estou fazendo que nem um profissional da área. Preste atenção às coisas que você faz com habilidade. Além de você ter aquelas 10 ali que você relacionou no seu caderno ou na folha que você pegou, preste atenção a essas coisas que você faz com facilidade. E principalmente, além da facilidade, aquelas que você põe uma emoção para você fazer, que essa é a parte mais importante, né? Porque aí a gente entra em estado de flow e a gente esquece que a gente está trabalhando. Sabe aquela frase que diz, trabalhe com aquilo que você ama e você nunca vai precisar de trabalhar um dia sequer? Pois é exatamente isso. Quando você descobre as suas habilidades, fica muito mais fácil de você pesquisar todo o resto. E o resto flui muito mais fácil, né? Então, procure aí, anote as 10 habilidades que você tem, técnicas ou não técnicas. Se precisar de ajuda, peça a um amigo, algum parente, alguém que trabalha com você todos os dias, algum profissional da mesma área. Muito importante, às vezes ali uma troca, um feedback é bem bacana. Procure as coisas que você faz com facilidade, tá? Lógico que sem deixar o desafio de lado, né? O que seria da gente se nós não fôssemos desafiados? E aprendendo coisas novas todos os dias, essas habilidades elas vão melhorando, né? Não é somente você treinar a habilidade e deixá-la guardada no fundo da gaveta, porque a todo momento vão ter mudanças, terão alterações, você terá que fazer uma reciclagem, né? Se você perceber coisas que você lá como profissional, vamos dizer, da área da informática, você aprendeu vamos colocar aqui 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje em dia as ferramentas mudaram, então elas são muito mais profissionais, muito mais realistas, não é mesmo? Então, hora ou outra você vai precisar de fazer uma reciclagem.
E é muito bacana que você faça. Por quê? Porque isso também te mantém no mercado. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, além dessa história de você fazer com facilidade, isso logicamente que é muito importante, né? O fazer, mas fazer com facilidade é muito melhor. Tivemos aí um probleminha técnico, mas já estamos retornando. Então, eu dizia que as coisas que você faz com facilidade, elas vão, logicamente, estar em evidência, supostamente até lá no topo da sua lista de habilidades, tá? Depois, você vai fazer uma listinha das coisas que você faz rápido. Isso é muito importante, né? Porque no dia a dia, se você perder um pouco dessa otimização, é muito mais complexo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa dinâmica, mas eu sou dinâmica, porém versátil. Se eu tiver que fazer uma atividade, eu posso, de repente, deixar essa atividade, trocar por outra, voltar sem nenhum prejuízo. Isso é muito importante, né? Porque quando você começa a empreender, você começa a perceber que você vai acabar tapando um buraco ou outro, mesmo que você não queira, né? Eu costumo dizer que às vezes assim, a pessoa fala, mas eu vou delegar tudo. Nem tudo vai dar para você delegar, tá? Então, o que a gente percebe? Que muitas pessoas não delegam, elas delargam. Larga daquela atividade e aí, se acaso dá um problema, ela retorna naquela atividade para ver o problema que aconteceu. Esse não é o meio mais correto. Então, é legal você delegar sim, só que em alguns momentos você vai ter que estar ali mais presente, não vai ter jeito. Às vezes falta um funcionário, você vai ter que fazer a vez desse funcionário. Ou, de repente, falta o teu gerente, teu braço direito, você vai acabar também fazendo a vez dessa pessoa. Mesmo que a gente não queira muitas vezes, ou que a gente não faça igual aquela pessoa faz, ou que aquela pessoa fará, mas de todas as formas, ali naquele momento do desespero, você vai ter que fazer, né? Vamos pensar aqui uma loja lotada de cliente e aí, de repente, o seu gerente, que é o seu braço direito, passa mal. Você não pode deixar lá os clientes à deriva, você vai correr para o caixa, para o atendimento, alguma coisa você vai ali tentar fazer para suprir aquela necessidade momentânea. Pode ser algo pontual, mas que você vai ter que resolver naquele momento. E você estaria preparado para isso? Qual é a tua habilidade facilitadora? É versatilidade? É comunicação? É muito importante você pensar nisso, porque quando nós estamos no comércio, no dia a dia ali na loucura, a gente não consegue detectar isso. Então, muitas vezes, um funcionário faz algo muito melhor do que a gente. Ele trabalhou tanto aquela habilidade que ele já chegou quase na perfeição, né? Ou chegou, de repente, na perfeição. Então, dependendo da situação, se a situação esquentar ou acaso tiver algum problema, o que você faz hoje melhor, com mais rapidez, com mais agilidade, colocando aí, dependendo da situação, o teu coração, e é uma habilidade que você já tem e você não precisa de ficar criando outras, ou tendo que aprender, porque isso também leva tempo e muitas vezes leva dinheiro do nosso bolso, né? Então, praticamente hoje, o empreendedor que não dominar todo o seu comércio, dificilmente ele vai ficar muito tempo no comércio, né? Então, a gente pensa assim, eu vejo lá pela escola, às vezes um funcionário falta, porque ficou doente, aconteceu algum problema, ou de repente está ali dando aula, um aluno passa mal, a gente tem que acudir, como já aconteceu algumas vezes, então o professor tem que sair, ou eu tenho que sair. O que fica melhor às vezes, né? A gente tem que pensar nessas situações críticas, porque muitas vezes elas vão ocorrer num dia totalmente inesperado
e aí você vai dizer, eu não sei fazer isso, como é que eu vou fazer agora? E aí é que mora o perigo e que mora o problema, né? Por exemplo, eu não sei se eu saberia assar empada, né? Eu estou dando aqui uma suposição. Vamos supor que eu fosse dona de uma lojinha de empada, uma loja, pode ser de shopping, pode ser quiosque. Eu não sei se eu saberia fazer isso. Então, se o funcionário faltar, na ausência dele, quem é que pode fazer? Quem tem a mesma habilidade que ele tem? Quem é que está treinado para essa situação? E, de repente, esse outro funcionário que está treinado para isso, ele faz essa vez do funcionário que saiu, ou que, de repente, passou mal, ou algum evento que não vai acontecer todos os dias, e você que tem uma habilidade numérica mais apurada, você troca de lugar. Esse funcionário é do caixa, então você troca com ele, tá? São coisas que, assim, situações que a gente deve pensar. Porque muitas vezes você vai ter uma licença maternidade inesperada. De repente, você vai ter um funcionário com uma doença prolongada, você não sabe. Às vezes ele é o teu braço direito, ele faz tudo e você vai ter que fazer todo o trabalho dele. Então você vai ter que pensar, encaixar essas habilidades, né? Para você poder ter uma certa, vamos dizer assim, trabalhar com uma certa margem de segurança, né? Isso é bem importante. Eu lembro que uma vez na escola, um dos professores lá de informática ficou doente por quase 15 dias. E eram turmas bem grandes, bem numerosas. E eu falei, eu vou entrar e vou dar aula. Mas eu tinha essa habilidade técnica, né? Então eu pensei, bom, eu posso ficar na secretaria, pego a menina da secretaria para dar aula? Não, não dá. Aí eu posso pegar um outro professor? Não, mas esse professor não faz essa rotina, ele não dá essa aula. Então são coisas que a gente tem que pensar muito rápido, né? E você, enquanto comerciante, eu tenho certeza que você vai passar por diversas dessas situações, porque eu, em mais ou menos uns 10, 11 anos aí de mercado, né, como empreendedora, já passei por muitas delas. Depois, a gente tem que pensar nas coisas que as pessoas estão sempre pedindo para a gente. E por que a gente tem que pensar nessas coisas? Muitas vezes você tem uma habilidade ali escondida, que pode ser uma habilidade extraordinária, tá? Ou até mesmo uma competência mesmo. Então, você tem que começar a pensar também um pouquinho nessas situações. Por exemplo, quando eu estava lá na faculdade, todo mundo falava, na hora de ir lá na frente, quem vai é você, Veri. E eu encarava. Às vezes não era nem um tema que eu dominava, mas eu estudava. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade muito grande de aprender conteúdos novos e tenho uma facilidade muito grande ali com uma didática, né? Mesmo que seja algo complexo. E aí, tá bom, o grupo que eu entrava, eu me preocupava só em ir lá, falar, elaborar o texto e falar, e isso para mim era muito fácil. Mas talvez não fosse fácil para uma outra pessoa desse grupo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, quando eu estava lá na pós-graduação, houve uma situação bem engraçada. Nós éramos um grupo de 9, e aí dos 9 a professora foi filtrando, a cada semestre ela tirava 1, 2, 1, 2, no final nós éramos 3, né? Éramos 6, nós éramos 3 meninas. E faltavam mais ou menos assim umas 5, 6 semanas para apresentar o nosso TCC, e a gente ainda estava debatendo sobre o tema, porque cada um que saía mudava tudo de novo, e mais um que saía mudava tudo de novo. Ainda teve uma integrante do nosso grupo que ficou grávida, acabou abandonando a pós-graduação, e aí aquele grupo foi ficando menor, muito pequeno, e eu falei, gente, como é que a gente vai dividir essas tarefas? E acreditem, naquelas 6 semanas foram as semanas que mais a gente colocou foco, né? E aí decidimos ali entre a gente, porque todos teriam que falar, isso foi algo que o professor colocou como propósito, né, dos grupos. Então ele falou, bom, todos vão ter que falar no mínimo 3 a 4 minutos. E as meninas estavam apavoradas, porque elas eram completamente introspectivas, não gostavam de bater muito papo, eram extremamente inteligentes, mas chegava ali na hora de ficar exposta, de falar, não queria.
Então, chegou o dia da apresentação. Uma delas passou mal, vomitou, a outra passou mal, ainda o pneu do carro estourou, e aí ela chegou atrasada, pegou a estrada, teve um monte de problema. E aí a professora falou, bom, então vamos fazer assim, vocês apresentam no horário do intervalo. E eu ainda perguntei para ela, eu falei, professora, posso apresentar o conteúdo sozinha? E de repente aí tentar salvar o grupo? Ela falou, de forma nenhuma. Então eu já sabia que, independente de toda aquela situação de insegurança delas, era algo que elas precisariam de passar, não ia ter jeito. Então o que eu já fiz? Eu já estudei pelas três, o conteúdo pelas três, porque eu falei, bom, se alguém engasgar, eu vou salvar, eu vou ter alguma tentativa de ajudar. E aí fomos para o palco, né? Toda aquela mesa, aquela banca examinadora. A FGV ainda tem essa tradição, né? Durante anos eles seguiram a fio com isso dá muito certo. E aí começou a bater aquela sessão do desespero, vai começar por quem e não vai começar. E aí eu comecei a falar. E aí chegou um momento que os professores não perguntavam nada. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, poxa, todos os grupos eles perguntam tudo, então tem que, no mínimo, surgir uma pergunta, né, para esse grupo aqui. E se surgir, eu vou deixar as meninas responderem. Se eu ver que atropela, eu vou e dou uma ajuda. E aí foi desenrolando o trabalho, eram 10 slides, nós tínhamos 15, 20 minutos para apresentar, e chegou o ponto crucial da situação, que onde o professor se levantou, estava no penúltimo slide, e ela falou assim, eu só gostaria de fazer uma consideração. A apresentação deveria ser feita dividido, pelo menos no mínimo 3 minutos para cada um. E aí eu olhei para ela e falei, professora, se você quiser, a gente pode colocar as outras 2 meninas para falarem, para mim não tem problema nenhum. Eu estou falando e você não está perguntando nada, eu estou achando que está ótimo. Ela falou, não, realmente o trabalho está impecável, eu não tenho nada que perguntar, mas eu acho que as outras pessoas do grupo deveriam de participar mais. Só que aí eu pensei comigo, poxa, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, né? E muitas vezes ali para escrever roteiro e tudo mais, eu ficava um pouco apertada e pedia ajuda delas. Então eu não tinha a mesma facilidade, mas para falar eu estava tranquila, né? E isso que me trouxe uma segurança muito grande, porque podia colocar o tema que fosse ali altamente complexo que eu ia desenrolar. E aí ela falou que as explicações foram ótimas e que ela queria escutar as outras 2 meninas. As outras 2 meninas começaram a falar ali muito rápido e já mudava logo de assunto e já passava para outra. E aí eu vi que aquela situação começou a ficar desagradável e eu peguei o tema e dei a continuidade. E o professor, logicamente, um lá que tem na banca, que tinha um pouco mais de sensibilidade, ele falou, olha, meninas, eu não tenho nada para perguntar para vocês. Aí fez aquela cara de tristeza, eu falei, pronto, é 0, né? E aí ele falou, o trabalho está ótimo, eu só tenho que aplaudir. E aí simplesmente todo o grupo levantou, não somente o meu, né, todos os outros, e começaram a aplaudir. Eu falei, ufa, que alívio, né? Porque foi uma situação tão saia justa, tão incômoda, que eu me senti na obrigação de ajudar meu grupo, porque afinal de contas nós somos um grupo, né? E quando você estiver lá no seu trabalho, você vai passar por diversas saias justas, mas você tem que pensar que você continua sendo um grupo. Talvez a facilidade de um é a dificuldade de outro, ou vice-versa. O que você não pode é deixar isso lá na vitrine para o seu cliente observar, né? Porque ali ficou uma situação meio incômoda, onde todo mundo percebeu e eu queria que fosse mais rápido, com mais velocidade, para eu fazer o desfecho e entregar e falar, ó, esse é o nosso trabalho, esse foi o tema do nosso trabalho. E aquele momento parecia que, sei lá, ficou ali umas 2 horas e não chegava. Então é uma situação bem cômoda, né? E talvez você passe por isso todos os dias e você não saiba como sair daquilo. Então, o legal é você colocar uma brincadeira, de repente, quebrar o gelo para você voltar para aquele encantamento, para aquele foco, né? Mesmo que você, às vezes, tenha que tirar uma pessoa ali de uma saia justa, traz o foco para você e depois você, nos bastidores, você tenta arrumar aquela situação, tá? E pensa que
cada um de nós nasceu com uma competência diferente, com uma habilidade diferente. Ah, porque o fulano faria isso aqui muito melhor. Talvez fizesse, mas para aquela pessoa, ela tem muita dificuldade de fazer aquilo. E muitas vezes, essas habilidades que a gente não trabalha e que a gente vai deixando de lado, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, vai chegar um dia que você vai realmente precisar e aquilo ali vai parecer um monstro, né? Porque tomou uma proporção muito grande. Você simplesmente perdeu o controle daquilo ali. Então, é legal que você treine antes, treine a tua equipe, situações que podem causar ali saia justa, né? Para você treinar mais vezes até chegar ao ponto de você estar bem, ou todo mundo bem, né? Lá na escola, eu lembro que uma época a gente passou por uma situação bem complicada, porque era muito aluno, muito professor, e dependendo muitas vezes da menina da secretaria, e eu falei, não, gente, olha, todo mundo tem que aprender tudo. Todo mundo tem que saber receber do aluno, entregar certificado, pedir, de repente, ali para o aluno assinar um livro, para uma presença. Todos nós temos que saber disso. Porque se um dia a pessoa da secretaria passar mal, todos nós vamos passar juntos, porque ninguém sabe fazer nada. E aí a gente aplicou um treinamento e aquela coisa que era incômoda começou a se tornar uma situação mais confortável para todo mundo. Ao ponto de que todos da equipe sabem cobrar, entregar certificado. Logicamente, hoje já não é mais a nossa realidade essa, porque tudo isso é feito virtualmente, né? Mas é muito importante que a gente saiba como é feito tudo dentro da empresa. Pelo menos aquelas coisas, as peças-chaves, tá bom? Depois, a gente tem aqui as coisas que você não esquece. Por mais que o tempo passe, você continua lembrando delas, como se você fosse lá uma criança. Então, por exemplo, eu aprendi, de repente, a fazer um desenho legal, uma gravura legal, e isso é uma coisa que eu não esqueço. Foi uma técnica que eu aprendi lá na infância, mas isso ainda hoje, eu ainda pego um papel, uma caneta e faço com facilidade. Quais são as coisas que atravessaram o seu tempo de vida? Que você fazia quando era criança, fazia quando era adolescente, continua fazendo e fazendo muito bem. Isso também são habilidades que você deve prestar atenção. E outra coisa muito legal, que eu até separei aqui para a gente hoje, é a sua capacidade de execução. A gente não pode somente ter habilidade e não saber o que fazer com ela, né? A nossa capacidade de repente, interpretação e colocar realmente a mão na massa, de execução, ela tem que ser muito forte, mas muito forte mesmo, né? A gente já falou de técnicas de vendas há uns 2 programas atrás, mais ou menos, e a técnica de vendas é uma delas. Quem não vende não vai ter possibilidade de ficar no mercado, né? Então, a venda é tudo. Dinheiro certo é aquele papelzinho ali imprimindo nota fiscal o dia inteiro, né? Enquanto você não vende, a mercadoria está lá parada, ou no seu balcão, ou no seu estoque. Então, é muito importante a capacidade de execução. Seja ali como habilidade, de repente como um dom mesmo. Se for um dom, ótimo, maravilhoso. Se for uma habilidade, treine incessantemente, né? O empreendedor, ele tem que entender que quanto mais ele treina, mais perfeito aquela situação, né, que era mais apertada, fica mais confortável. Então, isso é muito, muito importante. A capacidade de execução e a capacidade de vender os seus produtos, elas têm que estar a todo momento à tona, né? E tem que ser uma facilidade mesmo. Você tem ali que fazer com amor, com coração, não sentir o tempo passar, né? Isso é muito importante. E quando a gente junta tudo isso, a gente começa a se sentir mais confortável com as nossas habilidades, né? Começa a acreditar mais nelas. Sabe aquelas habilidades pequenininhas que você também, de repente, não dá tanto valor para ela? Começa a notar, a perceber. De repente, eu tenho uma habilidade ali de arrumar uma vitrine. Mas essa habilidade é tão pequena,
Porque eu tenho um vendedor ótimo, então se a vitrine tiver uma bagunça, vai vender do mesmo jeito. Não pense assim, dê valor às pequenas habilidades, né? Às vezes é um detalhezinho que você coloca na vitrine que chama mais atenção, vende muito mais. Às vezes a sua entonação de voz, você está falando muito alto, você está falando muito baixinho, e aí a pessoa acaba comprando menos. Então ponha ânimo, ponha vontade naquela sua venda. Isso eu garanto que vai fazer você vender muito mais. Então, pensando em todas essas habilidades, agora você consegue me dizer quais são as suas melhores habilidades ou, de repente, as suas 10 mais evidentes? Já tem aí algum target que você quer atingir? Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Nosso programa está com uma audiência super bacana, estou amando trabalhar todas as semanas, trazendo coisas novas, e vou bolar aí um plano para 2021 das tendências, né? Trazer algumas pessoas especiais, principalmente da área de vendas, e algumas aí, de repente, da área de RH ou da área de marketing, para a gente poder bater um papo, alguns convidados aí de peso que a gente está pensando. Então, não perca os nossos próximos programas. Eu gostaria de agradecer muito a permissão para ter entrado hoje na casa de cada um de vocês. Agradecer imensamente a Deus aqui por essa oportunidade, né? Todos os dias o agradecimento tem que fazer parte da sua vida, não é somente ter, é ter e agradecer, né? A gente já falou isso alguns programas ali atrás. Sentimentos de gratidão é tudo. E poder estar aqui com vocês é um momento incrível. Muito boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.